Estamos de volta na manhã desta sexta-feira. Bom dia, bom dia. Que o Senhor esteja fortalecendo a sua vida, que você esteja tendo um bom dia. E se porventura o seu dia não começou bem, eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus, fé, força, ânimo para você prosseguir, para você continuar, para você vencer mais esta semana, em nome de Jesus. Amém? E eu quero te convidar para nós estarmos mais uma vez aqui, nos encorajando, nos fortalecendo através da palavra de Deus. E vamos falar hoje sobre a revelação de Deus e o seu convite. Amós capítulo 3, verso 7. Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos e os profetas. Os cristãos gastam muito tempo falando sobre buscar a vontade de Deus, como se fosse algo escondido e difícil de encontrar. Deus não esconde a sua vontade, ela não é difícil de descobrir. Nós não temos que implorar a Deus para revelar sua vontade para nós. Ele está mais disposto em revelar sua vontade do que nós temos o desejo de recebê-la. Às vezes nós pedimos a Deus para fazer coisas que ele já até mesmo fez. As pessoas nos dias de Amós perderam o seu rumo a respeito de Deus e do que ele deseja. Deus tinha revelado a sua vontade. O problema era eles não a tinham reconhecido nem obedecido. Amós declarou que Deus não faz nada a respeito dos assuntos da humanidade sem buscar um dos seus servos para quem ele irá revelar o seu agir. Tragicamente, há tempos em que ninguém está caminhando perto dele o suficiente para ser receptivo à sua palavra. Jesus, ele caminhava em tanta intimidade com o seu Pai que estava sempre alerta ao que o Pai estava fazendo. João 5,19. Jesus disse que se os seus olhos fossem puros, eles irão ver a Deus e reconhecer o seu agir. Mateus 6,22. Se nós não estivermos vendo o agir de Deus, o problema não é uma falta de revelação. O problema é que o nosso pecado nos impede de percebê-lo. Isaías 59,1 fala sobre isso. Quando Deus está agindo na vida do seu filho ou quando ele está falando com um colega de trabalho, ele pode revelar o seu agir para você. A sua revelação é um convite dele para você se juntar a ele no seu agir redentor. Esteja alerta para a atividade de Deus ao seu redor. Ele irá revelar o seu agir para os seus servos. Se seus olhos espirituais estiverem puros, você ficará maravilhado por tudo que verá Deus fazendo ao seu redor. Será que nós temos a noção do quão precioso é nós entendermos, compreendermos essa questão da revelação de Deus e qual é o convite que Deus nos faz? Porque assim, queridos, eu quero que você hoje entenda que Deus, o nosso amado Deus, nosso Pai, ele nos chama porque ele quer se revelar a nós. Lembra que eu sempre falo aqui que Deus deseja ser Deus na nossa vida e que nós precisamos aprender a ser filhos e filhas de Deus? Pois então, o maior desejo de Deus é justamente esse: revelar para nós o seu reino, trazer essa revelação de quem é ele na nossa vida. E quando eu conheço, quando eu entendo, quando eu tenho esse encontro com o Senhor, a minha vida, a nossa vida, ela é automaticamente transformada. Na verdade, nós recebemos o impacto, da presença de Deus, do Espírito Santo, daquilo que nos move, que nos dá certeza, do encorajamento, daquela força que você tem todos os dias para prosseguir, que você às vezes nem imagina de onde vem. É desse entendimento, é dessa revelação de Deus nas nossas vidas e dessa busca. Se você é uma pessoa que está aqui, que ouve a palavra de Deus, que tem buscado, está sempre perto, você é alguém que tem feito parte da revelação de Deus
no mundo, para aquilo que ele tem para a sociedade. Então, o que nós precisamos a cada dia é justamente apurar isso em nossas vidas. Quando Amós ele fala sobre isso, assim, ele diz assim: olha, certamente o Senhor soberano, ele não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. O que eu entendo é que Deus, ele sempre vai trazer, queridos, a nossa situação, um entendimento. O problema é que talvez você diga assim: Polly, mas eu tô há 40, 50 anos, tô velha ou tô nova e não consigo entender por que algumas coisas acontecem na minha vida. Por que que isso aconteceu? Por que que eu sou assim? Porque se a gente sair desse lugar de buscar o porquê e olhar para dentro de nós, da nossa vida, nós vamos observar que tudo tem um motivo, tudo tem um porquê e tudo tem uma razão e uma origem, vamos dizer assim. Eu gosto sempre de trazer exemplos porque talvez para você fique mais fácil entender o que o Senhor quer falar conosco hoje. Deus não faz nada sem revelar, né, para o seu plano aos seus servos e aos seus profetas. Então o problema, queridos, não é porque Deus não revelou, porque você não entendeu. Talvez eu e você não estamos sendo aquele servo íntimo do Senhor, aquele servo com o qual preparado, pronto, sabe, maduro o suficiente para compreender os planos de Deus. Por um tempo eu sempre pensei assim: meu Deus, por que certa coisa aconteceu na minha vida? Por que isso? Mas por que, se eu busquei, se eu olhei, se eu fiz, se eu queria se em todo momento eu buscava fazer a coisa certa? Enfim, a conclusão que eu tive, queridos, foi o seguinte: para a minha natureza, para quem eu sou, para o meu tipo de caráter, de personalidade, certas situações, certas provas que eu passei, certas dificuldades que eu passei foram necessárias, porque se não fosse assim, eu não teria adquirido a maturidade que eu tenho hoje, a perseverança que eu tenho hoje, a experiência que eu tenho hoje. E talvez você possa dizer assim: ah, mas isso aí realmente todo mundo aprende com experiências. Nem sempre as pessoas aprendem. Tem muita gente passando por luta, por dificuldade, por prova, que não é a primeira vez. Simplesmente porque não estão saindo do lugar de ficar perguntando, questionando, querendo saber o porquê, e não se colocam numa posição de analisar e olhar para dentro de si e dizer assim: para quê? O porquê de, ao invés de perguntar o porquê, para quê? Para que isso? Qual a função? Qual o motivo que o Senhor quer trazer isso na minha vida? Então, nós precisamos, queridos, entender isso. Você e eu fazemos parte do plano de revelação de Deus. Ele quer se revelar através de mim e de você. As pessoas olham para mim, e é que eu me refiro eu, né, no geral, para você, como um exemplo em alguma coisa. Todos nós servimos de exemplo para as pessoas. Todos nós servimos de modelo. Não no sentido perfeito, mas no sentido assim. Talvez todos nós temos alguém que a gente olha assim: poxa, fulano é paciente, né? Olha a tranquilidade daquela pessoa. Eu queria ter aquela paciência ali. Todo mundo tem alguém, um conhecido que é inteligente, que é esforçado, que tem uma fé absurda, e a gente olha, a gente se espelha, a gente diz: meu Deus, eu quero ser que nem fulano, não quero desistir. Então é normal, queridos, é normal. O que precisa é eu e você, ao invés de nós estarmos presos com os nossos traumas, milindres e situações que a gente ganhou ao longo da nossa vida, é olhar para Jesus, é entender que o Senhor, o soberano, como diz Amós, né, esse Deus soberano, entender que ele não faz coisa alguma que ele não vai revelar. E aí eu cheguei a essa conclusão de que sim, eu precisei passar pelo que eu passei. Eu precisei ter essa experiência para ser quem eu sou hoje. Porque quando eu me vi em uma outra situação, com outras pessoas, claramente essas outras pessoas iriam me deixar numa situação confortável. Eu não iria sair da minha zona de conforto e eu iria continuar sendo quem quem o diabo queria que eu fosse, vamos dizer assim, quem o inimigo tinha projetado. Porque eu acredito assim, queridos, que Deus,
Ele nos criou, ele nos fez com um propósito, ok? Assim como Deus tem um propósito e um plano para cada um de nós, traçado, né? Um plano de vida que glorifique a Ele, ao nome dele, o diabo também tem o plano dele para frustrar o plano de Deus sobre a sua vida. E aí o que acontece? A gente nasce, a gente cresce, é inserido numa família e a gente vai viver a nossa vida. E a depender de qual influência eu tenha mais, ou com as minhas escolhas, aquilo que eu direcione a minha vida, eu vou pender mais para um lado, ou o lado do propósito que Deus trilhou para mim, ou o propósito que o inimigo traçou para minha vida. Por isso é que a gente precisa crescer, caminhar, amadurecer, envelhecer com esse entendimento de quem é que você está se tornando, quem é a pessoa que você quer se tornar. Você quer continuar nos mesmos erros? Quer continuar com as mesmas escolhas, com o mesmo posicionamento, com as mesmas pessoas que não estão te levando a lugar algum? Então, assim, a revelação de Deus é que você se inclua no plano de redenção e de salvação que Ele tem para a sua vida. Tá, Polly? E qual é o convite de Deus? Que você tenha Ele como Deus. Ele te convida todos os dias quando Ele faz com que as misericórdias dele se renovem sobre as nossas vidas. Seja você bom ou ruim, tenha feito ou não a vontade dele, tá lá renovando, o sol tá brilhando para todo mundo. Ele nos perdoa, ele nos chama, ele nos acolhe. Você pode ter feito atitudes, coisas ruins. O sangue de Jesus nos lava, nos purifica, e quem tem um encontro verdadeiro com o Senhor consegue receber esse perdão e consegue ter uma vida livre de todo jugo. Porque, queridos, não sou eu que estou dizendo não, é a palavra de Deus que diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. O jugo e o fardo de Deus, né, que não deixa de não ter, né? Um ser cristão, um ser crente, não é ser isento de ter o fardo, de ter o jugo, de ter o peso, mas é na medida do que nós podemos carregar. E por mais que eu e você já tenhamos dito assim: ai meu Deus, eu não aguento mais, tô no meu limite, Senhor, em nome de Jesus. Eu sei que a gente diz isso, eu sei porque eu também digo, porque a gente também tem um desespero. E queridos, deixa eu te alegrar, Jesus chorou lágrimas de sangue nas vésperas, horas antes da sua crucificação. Ele também clamou para que Deus apartasse daquele ali. Mas, mesmo no momento de dor, de sofrimento, eu preciso voltar ao meu raciocínio e entender que seja feita a tua vontade, Senhor. É isso que Deus quer nos mostrar. Ele quer que você hoje não só saiba que você é filho amado de Deus, separado por Ele, né? Filha querida, menina dos olhos do Senhor. Ele não quer que você saiba disso apenas, que você se conscientize apenas. Ele quer que você faça parte do convite e da revelação de Deus, que é ser participante do reino de Deus. E para isso, nós precisamos fazer como Jesus, como o próprio autor diz aqui. Jesus caminhava em intimidade. Tanta intimidade com o Pai que estava sempre alerta. Ou seja, em tudo Jesus estava alerta. Ele nunca reteve a glória que era dele, porque ele veio ao mundo com uma missão e ele sabia qual era a sua missão. Ele sabia porque ele estava ali e ele sabia do poder e da glória que ele tinha. Mas mesmo assim, ele sempre deixou claro que era o Pai, era o maior. O Pai estava acima, o Pai merecia a honra e a glória. Então, queridos, Deus só quer que você o adore, o exalte, viva para Ele de coração, de sinceridade, sabe? Não precisa de muito, não precisa. Quando Deus ele está agindo nas nossas vidas, né, ou quando Ele está falando conosco, Ele quer se revelar para você. Ele quer dizer assim: olha, meu filho, aguenta mais um pouco, eu tô aqui. Aguenta, porque isso tá forjando você, isso tá moldando o seu caráter, isso tá te fortalecendo, tá transformando você em uma outra pessoa. Você não vai mais depender de aplausos, de pessoas, de tapinha nas costas, de gente que vai te dar coisas, que vai te dar atenção. Você não precisa disso, porque em mim você tem tudo.
isso que o Senhor quer, queridos. Sabe, eu vejo hoje, eu enxergo com muito mais clareza. Há um tempo atrás que eu sofria com os nãos, as rejeições, né? Tudo de ruim que eu já passei, de tratamentos ruins que eu já tive, não só sentimental, mas em relacionamento de amizade, em trabalho, tanta coisa que eu já passei, tanta humilhação que eu já passei. Na época eu passava por obediência, por entender que a minha consciência estava limpa e de que em algum momento aquilo a minha colheita ia chegar. Hoje eu passo por algumas situações entendendo que eu não preciso disso. Eu não preciso disso, né? Então, a gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo. E quem nos dá esse entendimento é o Senhor. Então, que você consiga hoje buscar estar mais perto de Deus, estar mais próximo do Senhor, se voltar para Ele, a ponto de que o seu relacionamento seja tão íntimo, de que você não só conheça quem é Deus, mas que você veja, viva e experimente a revelação de Deus na sua vida e através de você. E, o mais importante, aceite o convite do Senhor de ser filho e filha de Deus e de usufruir de tudo aquilo que o nosso Pai, o nosso Deus tem para as nossas vidas. Amém? Deus te abençoe fortemente. Uma excelente e abençoada sexta-feira para você.